Pô, e com a análise dessa recente, eu vi você falando que, inclusive, eu acho que num congresso do MBL aqui em Minas, né? Que você é a favor de, sei lá, ou se não é a favor, gostaria de poder discutir temas assim, de acabar com alguns estados. Ó, eu acho que eu vi você falando, pô, gente, vamos acabar com o Piauí, né? Pra juntar com outro estado, né? Vamos enxugar mais os estados do Brasil. Isso é uma provocação que eu tô fazendo e é uma provocação necessária. Primeiro, assim, na questão dos municípios, antes de eu chegar nos estados, na questão dos municípios, de fato, a gente vai precisar fundir municípios no Brasil. O Brasil tem muito município, o Brasil tem uma estrutura administrativa deficiente nos municípios. Então, vamos dizer, a distribuição de capital humano no Brasil, ela é naturalmente, como em qualquer lugar, desigual. Então, o melhor capital humano, pra galera que tá assistindo, entendeu? As pessoas com melhor formação, com capacidade de administrar uma cidade, uma secretaria de educação, elas vão estar nas melhores cidades. Nas maiores cidades, onde vão ter as melhores faculdades, onde o capital humano se acumula. Nos interiores, você vai ter uma escassez desse capital humano de qualidade, com uma boa formação para fazer a administração pública. Naturalmente isso vai acontecer, você já tem uma escassez de material humano. 2, você tem cidades que, se você não tiver, vamos dizer, auxílio do governo federal e dos governos estaduais, elas não vão se bancar. Então, se você, déficit, né? Elas estão em déficit. E não só em déficit, boa parte da população vive, ela própria, de auxílios e benefícios estatais. Então, se você fizesse um recorte daquela população, falasse, como é que tá hoje, se eu cortar tudo do que vem do governo federal, repasse e tal, aquela população vai ficar amíngua, né? A situação é bem complicada. Mas a estrutura administrativa, a máquina administrativa tá lá. Quem administra essa máquina? Que é o que eu falei no Flow, eu venho falando onde a gente tá presente, eu tenho que puxar esse assunto, que é um assunto meio chato. Às vezes as pessoas não têm saco, mas esse pra mim é o assunto mais importante. Essa estrutura administrativa é meramente uma repassadora de recurso de vagabundo do Centrão. É uma parte de uma máquina que o Centrão tem, uma máquina patrimonialista que o Centrão tem, de replicar, vamos dizer, o modelo dele de absorver espaços públicos, né, espaços na máquina pública, colocar os caras, os apaniguados deles, desvia uma verbinha numa obra, numa praça, executa uma emenda que o deputado federal manda, ou que o deputado estadual manda. Você tem uma roda que gira ali pra tocar uma série de oligarquias regionais. E essas microprefeituras estão todas, vamos dizer, dentro dessa, uma espécie de uma pirâmide, em que no topo, não no topo, vamos botar, mas numa parte com muita proeminência, você vai ter um deputado federal, que vai administrar uma série de vereadores e prefeitos na região dele, e que vai ter uma aliança com o deputado estadual, ou mais deputados estaduais dele, uma aliança com o governador, e esse cara fica girando essa máquina em falso. Então, a cidade pequena, às vezes ela só não tem que ser um ente administrativo, um ente da federação, funde elas, reduz o número de municípios, tem uma máquina menor nesse sentido, e aí entra uma coisa que, enfim, é outra provocação. E se boa parte dessas cidades, elas não teriam que ser como territórios, que você tem um interventor que tem que colocar elas, entregar as cidades, especialmente que estão com IDH muito baixo, baixíssima cobertura de esgoto, número muito ruim em ranking do IDEB, ou seja, as provas e todos os, vamos dizer, os sistemas de desempenho objetivo que a gente tem para avaliar os alunos das escolas. Se tá tudo muito ruim, tá tudo mal tocado, põe o interventor, entrega com números mínimos e devolve a possibilidade das pessoas votarem ali. Se não isso, que é uma outra possibilidade, a gente vem falando muito da ideia de uma espécie de lei de responsabilidade administrativa, né, gerencial no caso, que é, um prefeito assume uma cidade, vamos supor que tem uma cidade ali de 50 mil habitantes. Essa cidade de 50 mil habitantes, ele tem um conjunto de indicadores que não estão bons. Aquele prefeito tem que entregar um determinado, vamos dizer, uma determinada melhoria nesses indicadores. IDEB, alguma coisa de cobertura de esgoto. Se ele não consegue entregar o básico, eu não tô falando em entregar transformar aquilo lá em Zurich, entregar o básico. Esse cara tem que ficar inelegível. Porque um administrador público não tem nenhum risco em entregar. Só que qual é a recompensa? A gente tem que pensar uma lógica de recompensa e Entendi. Qual a recompensa? A gente atrelar emenda, recebimento de emenda, e o tal do fundo eleitoral ou fundo partidário, que hoje não tem como derrubar, eu falo contra coisa, sou contra, mas não tem como derrubar, atrelar isso ao desempenho do prefeito, não o voto do deputado. No Brasil, o dinheiro pro partido, a emenda, é por deputado federal. É pro deputado, então o deputado compra o voto e manda pro partido a grana, que retorna pra ele na forma de emendas que ele vai ter direito ali, e na grana pra campanha dele, pros apaniguados embaixo. Muda a regra, quem determina isso é o prefeito, é o gestor público.
Se o prefeito é bom, ele ganha uma pontuação, essa pontuação se transforma em direito a receber emenda para aplicar obras que ele vai aplicar direito, porque ele vem sendo bom prefeito, e o próprio partido dele se beneficiar disso. Aí o que um líder partidário, o que um Kassab da vida, um Valdemar vai fazer? Olha, eu quero bons administradores públicos, eu não quero caras populares. O foco nosso tinha que ser bons administradores públicos no executivo, nas prefeituras. Pra gerar uma grana pra esses partidos, seria Isso. o contraponto disso aí. Que hoje os partidos concorrem para ter candidatos a deputado federal populares ou capazes de administrar essa máquina que eu tô falando, essa máquina de corrupção. A gente tinha que alterar esse sistema de incentivo para bons gestores públicos. Na China, vamos dizer que tem um pouco disso, né? Você tem as carreiras que eles vão construindo, vamos dizer, o cara vai para uma província, melhora os índices na província, aí ele cresce dentro da estrutura do Partido Comunista. Sim. Em certa medida, a gente pode fazer isso de uma maneira competitiva. Os partidos que disputam, eles têm que formar bons gestores públicos com critérios objetivos de avaliação. Porque o critério do eleitor, às vezes, é um critério subjetivo. O eleitor pode votar por uma grana que você deu, um saco de cimento que você deu, ou um jingle que ele achou engraçado. Ou se o cara é amigo da tia dele. Ah, ele é amigo da minha tia, eu gosto dele. É sempre assim. Mas a eleição, hoje, é muito mais a aparência do que projeto. Lógico. E aí eu vou citar um exemplo que é da equipe de vocês, que consegue fazer os dois, eu acho que faz bem. Que é tá bem na mídia e tá bem em trabalhos, né? Já que é o Kim. O Kim já tá lá, ele trabalha bem e aparece bem. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, mano. Não é. Sim. É difícil pra caramba. E aí a grande maioria escolhe só aparecer, porque se ele aparecer, ele tem certeza que visto ele vai ser lembrado ele vai voltar. O cara opta por aparecer. Você entende que mesmo quando o cara é bom, o que eu quero te lembrar nessa situação? Que mesmo um cara bom hoje está sujeito a um sistema que cobra muito mais uma mídiazinha barata, às vezes, do que uma entrega produto que realmente seria relevante, Exatamente. que é projeto ali. É que o sistema de recompensa, o KPI, o indicador para o sistema de Então, mas aí, recompensa você entende que é o voto? O voto que está fazendo isso também. Sim. E o voto você obtém no Brasil de duas maneiras. Hoje, com a internet, ser popular. Então você vai ter os deputados de TikTok, que tem uma produção legislativa ridícula, mas que vão ficar gravando vídeo. E o indicador do cara... Cara, pô, eu vou nos gabinetes. Os caras metem umas lousas com os números de like no dia deles dos concorrentes. Ah, não, mentira. Lógico. Véio. Esse é um Não. Mas é o KPI, é o indicador do cara. Não. Meu like, eu tô ganhando like, tô ganhando. Mas lógico, não. você tem uma correlação positiva entre like e voto. Política do like. Mas, gente, um cara de internet é isso. Paralelamente, o cara entregar, por exemplo, o Kim, ele é... Não vou ficar puxando sardinha do Kim. Não, você pode, olha. Você pode, Você tem que fazer isso. Pode quem você vai fazer, podia então, citar outros, mas assim, vou dar um exemplo do Kim, então. O Kim é tarado com o relatório. Né, pra explicar um pouco assim como é que ela... O Kim é um rapaz, vocês já conhecem ele é um rapaz tímido. Então entender que o Kim vai ficar lá no Congresso circulando, pô, vamos pro puteiro. Os deputados fazem isso. Pode falar palavrão? Claro. Vamos pro puteiro, não sei o quê, vamos beber. O Kim não bebe. Bebe pouco. Mas ele não é esse cara. Então ele falou, como é que eu vou construir, vamos dizer, meu crédito social aqui no Congresso, não sendo vagabundo e nem sendo um cara extrovertido. O Kim é um aluno esforçado. Ele se tornou um bom cara em fazer relatórios. Então os relatórios que o Kim entrega quando vai para uma comissão que ele está presente, então ele pega um relatório de um projeto, os relatórios dele são todos muito bons, mesmo para os adversários dele. Então ele às vezes vê um projeto de um cara de esquerda, ele vai relatar de maneira honesta o projeto do cara, não vai sentar em cima, e ele consegue aprovar o relatório. Então ele transforma, ideologicamente pra gente tem um impacto muito bom, porque ele transforma projetos até de adversários, pelo menos um pouco mais pro nosso lado, e pro adversário às vezes é bom que pelo menos o projeto anda. Sim. Né? E aí isso virou uma moeda. O Kim tem crédito dentro do parlamento, porque ele é um cara de palavra, cumpre e ele é tecnicamente bom. E aí ele construiu uma relação de confiança com os outros parlamentares baseado nisso. Isso é produtividade política dentro do parlamento. Sim. Então o Kim, número de relatórios aprovados e tal, assim, se não for o recordista, ele é um dos maiores. Somar os dois mandados, os números são bem assustadores. E tem também os projetos aprovados. Isto o público dá bola? Cara, nem sabe. Zé nem sabe. Nem sabe. Então, eu acho que uma parte sabe, eu acho. Uma parte acompanha. Não, assim, até a galera, acho que aí mérito a quem merece, né? O MBL teve uma boa atuação em, sei lá, politizar a galera mais jovem mesmo, né? O MBL teve uma identidade muito grande com a galera jovem. Uhum. E a gente percebe que hoje a galera mais jovem fala muito mais de política do que a galera da minha época jovem. Uhum. Você entendeu? Eu não sei se é por
talvez pela mídia social também, que hoje a gente vê políticos como deuses aí, pessoas que são assediadas, que pra mim é um erro. O político tá lá, ele não é um ídolo, ele não é nada, ele é um servidor público, tem que trabalhar pra caramba. E se ele não estiver achando que tá bom, ou que ele não dá conta da missão, ele só falar assim, cara, chama o suplente aí que tá pesado pra mim. Eu achei que era outro jogo e não deu conta. Ô, Renan, os caras querem viver de endeusamento, mano. Se a gente enxugar a máquina dessa forma, assim, será que a gente não corre o risco de, sei lá, tirar a representatividade de algumas pessoas que têm necessidade do Estado estar naquele lugar e ser presente? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tava olhando mais cedo, depois que Tocantins se separou de Goiás. O quanto aquela região do Tocantins cresceu. Nasceu uma cidade ali, Palmas, né? Que uma das cidades mais envolvidas do país hoje. Né? Então foi essencial para aquela região se separar de Goiás. Será que a gente não corre o risco de, a hora que começar a unificar cidades, territórios, talvez acabar com o Estado, a gente tirar a representatividade daquele povo ali e deixar uma área com miséria? Não, porque assim, eu tenho certeza que a gente vai correlacionar o sucesso e o crescimento do Tocantins ao avanço do agro-organizado que vem de Goiás pra cima, mais do que a existência dos políticos tocantinenses. E eu não tô aqui fazendo aquele discurso meio odeio políticos. Não, eu entendo o impacto e a importância do exercício positivo da política. Mas o que eu posso te retrucar é, vários estados do Brasil, especialmente na região norte, que tem poucos municípios, saiu até uma matéria do UOL muito boa sobre isso. Esses municípios recebem desproporcionalmente mais emendas do que outros municípios, porque se tem menos municípios, esses estados vão ter desproporcionalmente mais deputados. Por exemplo, Roraima vai ter 8 ou 9 deputados, mesmo tendo uma população muito pequena. Então, vamos dizer, a taxa de dinheiro por habitante via emenda que é investido lá, nesses municípios, é enorme. E qual é o impacto disso no IDH de lá, ou na melhor das pessoas? É baixíssimo. Então, a representação política não necessariamente vai estar correlacionada, especialmente em lugares que o IDH é baixo, e esse assunto é do cacete, é muito bom. Essa é uma provocação boa que você está fazendo, porque ela abre uma discussão que eu gosto. Que é, a representação política não necessariamente ela vai significar uma melhoria do atendimento das necessidades das pessoas. Porque o sistema de representação política que nós temos hoje, ele, como eu estava falando no começo, ele tem, vamos dizer, a lógica de incentivos dele é pervertida. Então, como eu te falei do caso de Roraima, é dinheiro, é uma derrama de dinheiro via emenda, que é tudo desviado, vamos ser honestos, e aqui não tá resolvendo aquela questão. Agora, com certeza, quando você pega, por exemplo, o avanço do agro organizado, né, do agro desenvolvido, do agro moderno, aí, esse agro mecanizado que foi pro Tocantins, se eu não me engano, a senadora Cátia Abreu de Tocantins, o Irajá Abreu, que é o filho dela, virou senador também, é de Tocantins, eles são representantes dessa agricultura, tá? Ela foi presidente da CNA. Esse agro foi pro sul do Maranhão, até a região de Imperatriz, foi se tornando a região mais desenvolvida do Maranhão. Pega o sudoeste do Piauí e pega o oeste da Bahia. Essa região, que é o famoso Mato Piba, ela mudou completamente o perfil de DH, e até o perfil eleitoral começa a se alterar. Porque a compra, quando você vai formando classe média nesses lugares, a compra de voto da população, tipo, vou dar um saco de cimento e vou levar o voto, se torna mais complicado. O cara não precisa mais de um saco de cimento, ele não vai votar mais com esse estímulo. Então, eu tranquilamente eu posso dizer pra você que outras coisas foram responsáveis pela melhoria na qualidade de vida do Tocantins, que é a classe política do Tocantins, que é bem ruim. Então, não seria isso. E até porque nós temos outros lugares no Brasil que não estão apresentando um desenvolvimento econômico e social condizente com a desproporção da representação política. Não sei se eu estou sendo claro. Por exemplo, o Amapá é hiperrepresentado. O presidente do Senado é do Amapá. Sim. Você for para Macapá, com todo respeito ao pessoal de Macapá é uma cidade precária. Só que a emenda da culpa, os caras desviaram a Codevasf, que é a companhia do Vale do São Francisco. O Rio São Francisco corre Mas aí a gente tá falando de um problema da classe política, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, na lógica representativa nossa, hoje, ter mais ou menos representação política, especialmente num local de IDH baixo, não significa melhora nas condições de vida das pessoas. Porque os nossos políticos são de péssima qualidade. Se a gente melhora o nível dos nossos políticos, já vai começar a fazer sentido essa representatividade lá. Sim, o problema é que se eu for um monte de político bom pra disputar a eleição lá, não sendo profundamente corrupto, eles não vão ganhar a eleição. Porque a gente tem numa das valetes, nossa,
a gente fez a gente teve foi um insight que a gente fez um estudo e falou, é real. Quanto menor o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais a presença do centrão. Então, esquece esquerda e direita. Não, e como é que é essa relação aí? Essa aí não... Quanto menor, ou seja, quanto menor, Não, quanto eu maior... entendi. Quanto mais baixo, mais o centrão tem Voto. poder. E por quê? Por qual, quê? qual é o perfil político do centrão? Patrimonialismo, cooptação, coronelismo e, acima de tudo, compra de voto. A lógica... Então, assim, é até quase pré-moderna essa lógica que a gente tem. A gente não tá falando em categorias ideológicas ali, a gente tá falando uma coisa pós-colonial aqui ainda, em que o cara, ele é dono de uma sesmaria que vira uma cidade ali. O cara do centrão, ele se apropria do que é público, não tá ligando pra desempenho, aí inaugura uma praça, compra uns votos, e o jogo fica seguindo. E essas pessoas que não saem de uma situação de pobreza, se não um analfabetismo puro e simples, como a gente vai ter pra caramba no Piauí, no Maranhão, em Alagoas, mas vamos dizer um analfabetismo funcional, uma dependência do Estado. Então você acredita que um dos maiores problemas do Brasil hoje é corrupção? Não só corrupção, como é a existência de um patrimonialismo coronelista arcaico que não termina. E na verdade ele é a força que mais se renova. Porque eu concordo com você, assim, que tem um desvio de dinheiro público enorme nesses locais, né? Mas algo chega. Algo chega. Eu já ouvi falar que, por exemplo, a corrupção no Brasil é 5% do problema. Que a gente tem problemas muito maiores. E talvez a gente teria que investir mais. É que assim, o que a gente chama de corrupção aqui? Se eu for falar, valores nominais do que é corrupção, pô, com certeza a gente gasta mais com, sei lá, vamos botar aí o serviço da dívida do que com corrupção. Isso. Chegamos num ponto. Mas, isto é uma coisa. A corrupção, no caso que eu tô falando aqui, é maior do que o dinheiro roubado. Eu tô falando de um dinheiro mal investido e num sistema de incentivos que não faz com que os homens públicos entreguem bons serviços que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então, quando eu tô falando isso, eu tô falando do orçamento. Se eu for somar orçamentos de cidades mal administradas, repasses e emendas que são mal administradas, eu não tô falando nem do desvio. Eu tô falando simplesmente do dinheiro que fica girando em falso. Eu vou falar do dinheiro de uma cidade lá de Roraima, foi milhões e milhões mesmo. Os caras fizeram um portal enorme pra uma cidade, portal inútil. Gastaram milhões aqui. Pra que serve? Pra nada. É tipo, se eu gastasse aquele dinheiro cavando um buraco, dava na mesma. Então, quanto daquilo foi roubado? Eu tô falando assim, esse dinheiro foi desperdiçado. Tá. Esse desperdício de dinheiro... Não teve eficiência no uso dele. Nenhuma. A ineficiência no uso do dinheiro público, ela se mistura com corrupção, porque há corrupção no meio, mas ela é muito maior do que a corrupção. Se eu falar, por exemplo, das emendas, quanto o Brasil gasta no orçamento de emenda hoje? Deve ser 40 a 50 bilhões do orçamento anual. O que a gente ganha com essa merda? O que a gente ganha com essa merda? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.